I thought you'll just tell me the rubric Eu for the break achei que and vocês me diriam a rubrica just go após to o the intervalo e nós chegaríamos rapidamente ao since you don't remédio. know the rubric and Bom, since you don't know the como remedy, vocês não sabem I a will rubrica, still o remédio, prolong the suspense eu vou deixar and let's em see the suspense common witty and the jesting e vamos remedies. ver os And we try to rule out remédios one by one, okay? We are here ligados to learn. à We just don't want brincadeira. to Nós know the estamos name of aqui the para remedy. aprender. We want to know the technique. Nós So how não do we? queremos saber As I somente o told remédio, you, e sim a técnica de como the chegar first slide of nele. this session Como eu was falei na that we primeira want parte to dessa sessão, que nós differentiate the queremos different diferenciar remedies os in diferentes the same remédios rubric. na mesma rubrica. So how will Então, the wittiness of como nós vamos ver a Coffea be espiritualidade different de from- Coffea, como vai se Coffea diferenciar from different from Lachesis de or from opium Lacases or ou do from ópio Sespongia or ou from say desses Cannabis outros indica. remédios aqui. And to do that, E we para need to fazer again see isso, nós each and every precisamos remedy novamente now from passar the angle pelos of remédios jesting e only. ver I'm not talking of all somente the em relação a symptoms of esse each and every sintoma, remedy. essa rubrica de Now I'm only talking from the angle brincalhão. of jesting. Vamos usar That how essa is rubrica. jesting of Lachesis or how Como is que jesting é of opium? esse brincalhão, And essa brincadeira this do is the ópio de jesting of Laquesis? Lachesis like. É desse jeito aqui. It is jesting with Ele loquacity. brinca com Loquacity loquacidade. with jesting. Lachesis, Lacasis, Crocus, Kali, Crocus three remedies e are there Kali in e this rubric. Odato. Tem 3 remédios All three nessa have rubrica. jesting Todos with eles loquacity or apresentam loquacity brincadeira with com jesting. loquacidade ou loquacidade com That means brincadeira. they talk too much. Isso significa eles falam And it muito. is in the talk they keep Então on é na making fun. conversa que eles começam a fazer as brincadeiras. While in this boy we saw that Nesse okay, his garoto, nós loquacity vimos was que not a that sua high. loquacidade não estava assim tão alta, Not as high as that of a Não. Lachesis, maybe. não tão alta Maybe como a um Laquese tem psychotic que ser. Lachesis, little bit, Talvez yes. um Laquese psicósico, And tudo bem, pode ser. since Lachesis is very intelligent, Como ele é muito inteligente, to o act, Lacase, muito rápido, they are also very eles witty, são também and muito their wit is with espirituosos intelligence. e a This sua is seen espiritualidade again é in com... Soric and psychotic. Então And nós diríamos que é sórico and e psychotic, psicósico. they are witty, Eles são espirituosos and in psychotic they can be E- very, very sarcastic. na psicose, eles podem ser muito I told you in the morning sarcásticos. there was Eu a falei rubric de called manhã Desire for que tem uma Satire. rubrica que é desejo para Desire sátira. for satire, and only remedy is Lachesis O in único that. remédio que existe é Lacasis, nessa rubrica. Very cheerful and happy-go-lucky, very vivacious. É And as I told muito you, vivaz, I gave descompromissado, him Lachesis, alegre. it didn't work. Eu dei Lacasis e não funcionou. the patient, I gave Lachesis, Eu it dei has not Lacasis worked. para ele e não funcionou. Vivaciousness, full of Vivacidade, life, cheio de vida. lively. They are the life of the party. Eles são a vida da festa, People o centro want das them to atenções. come to Todo parties mundo because quer que they eles venham are às so festas much fun. porque eles são tão engraçados They can make que everybody eles laugh. fazem com que todos riam. They make fun of people. Eles tiram sarro das They pessoas. ridicule others. Eles ridicularizam as pessoas. Ridicule. Make fun of others. Exhilaration. E Very, very excited são muito and eufóricos full of life again. e Exhilaration. cheios de vida novamente, muito vivaz. I Muito already told vivaz. you, ridicule Eu mania falei too. para vocês, né, Make fun of mania people. de ridicularizar, de criticar as pessoas. I already gave him Lachesis, didn't work. Eu dei Lachesis e não Also, funcionou. What I see E o que eu is vejo também, o que eu the need observo, of the é a Lachesis necessidade do Laquese. to express Ele it or tem to necessidade get it de out, both at the level expressar of nos mind and níveis body. físicos That's e why they mentais. talk É so por much. isso que eles falam tanto, It eles is their conversam need. tanto. Eles têm essa necessidade. For this remedy,
to survive, Para esse it remédio has to sobreviver, speak. ele tem At que the level of conversar. mind, it has No to nível speak, and at the mental, level ele tem of que the conversar. body, E it no has to nível have do corpo, discharges ele tem que ter better. secreções para se sentirem melhor. So they are better by discharges, and Eles mentally they ficam are better melhores by com as talking. secreções e mentalmente that's eles why they are melhoram quando loquacious. eles conversam. That Por was isso que not eles the são case tão in this loquazes, child. mas não é o caso dessa criança. And another need of E outra Lachesis is necessidade de Lachesis é de ser sempre o melhor, muito competitivo, estar na frente dos outros, especialmente das pessoas do seu convívio. Essa criança, okay, he was from tudo bem, second ele rank, estava no segundo lugar, passou para o quinto lugar na sala, mas ele não ficou muito incomodado com isso. When I asked him, Quando eu he made up perguntei para ele, excuses, ele okay, deu so desculpas, ele falou I am muito, tem nada, number one qual que é o in the problema? boys. Eu sou o primeiro entre os garotos. So he was okay. There was no Ele one-upmanship. não that, tinha no, I will essa go competição ahead. tão grande That assim. competitiveness of Lachesis was Essa not there, competitividade de Lachesis não estava presente nele. which it is again out of jealousy. Novamente, né, vem So do ciúme. that was not there in this patient. E isso não está presente nesse paciente. Veratrum album is Veratrum another album é remedy outro which is also remédio has got que jesting, também tem essa característica de ser and that is brincalhão, with com vivaciousness, muita vivacidade, full of life, cheio de movements of the hand, vida, movements of the movimentos eye, com as body, mãos, muitos face, gestos, very boisterous, muito loud, alegre, excited speech and laughter. fala The Veratrum alto. laughter is ha, O Veratrum ha, ha, ri ha, muito ha. alto. You know, this is how they are. É assim, eles são assim, a risada deles é desse jeito, muito alta. Very, very loud. É uma gargalhada. And they are very blunt. E eles são muito diretos, sem Truth meias tells palavras. the plain. A They verdade can be é nua e very crua. cruel to Eles são somebody muito by cruéis. saying Eles- it on his face. Ele fala o que ele tem para dizer na You cara. look ugly, or you are Você just é feio, bad. por exemplo, você é ruim. What nonsense? Why are you looking like this? Por que você está olhando Where did assim? you come from? De onde você vem? From jungles of Africa or something Da like that. You know, África. they can be very, very Eles podem bad, ser very cruel. muito cruéis, diretos. Cruel wit of Veratrum. Isso é can uma be very- característica do Veratrum. It can hurt Isso, them. isso machuca as pessoas. Can hurt them. The wit of Veratrum can be rude. Ele é rude. Qual é essa rubrica? Qual que é essa rubrica? Ser direto. What is this rubric? To be blunt. Blunt. Truth tells the plain. Abrupto. This truth tells Abrupt. Rude. abrupto pode ser sem. Rudeness. Rude. 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 Essa pode ser a rubrica. Yes. Rude. 3 marks. Veratrum album Tem 3 três marks. marcas para o Veratrum. Truth tells the plain. Tá? A verdade nua Absolutely e on the crua. face. Ele fala tudo diretamente na cara das pessoas, não is tem he meias Veratrum? palavras. No. Ele é Veratrum? No. Não é. And the need of Veratrum is E a necessidade esteem, de Veratrum é de estima, ego, esteem, ego, haughtiness. We said, arrogância. maybe slight egotism, but not very Talvez um haughty. pequeno egotismo, Rather a mas very não chega a lovable, ser sweet arrogância. Boy. Ele é um garoto doce, meigo. And in Veratrum, they are E worried Veratrum, about the eles social estão position. preocupados com a posição social. What will people O think que as about me? pessoas vão pensar deles? Crocus. The loquacity and the jesting of Crocus is A again loquacidade loquacity e with essa jesting, característica de brincadeiras do Crocus. and the jesting is with E singing eles and brincam dancing. They like to cantando sing e and dançando. dance. Eles gostam de cantar e dançar. Singing and dancing is very, very E isso é characteristic of muito Crocus. característico do Crocus sativa, And another cantar e dançar.
Uma outra característica é também eles alternam muito o estado deles, né? Tristeza alternando com tristeza, alegria com um estado de nervosismo, alegria com tristeza. Eu estou falando no ponto de vista de jesting, de brincadeiras. Então, uma vivacidade alternando com mania. Eles têm mudanças de humor repentinas e muita euforia, cheios de vida. Eles têm tanta alegria que passa da conta. Quando você coloca o leite para ferver e ele acaba transbordando, é desse jeito. São pessoas exuberantes, estão sempre transbordando de alegria, estão sempre transbordando de alegria. Excesso de histeria. Eles são histéricos. A criança, ele entra em estado de histeria no estado agudo, mas ele chorou muito, mas no estado agudo. Posso passar para o próximo slide? Tudo bem? Ópio. Muito espirituoso também, inteligente, brincalhão. Ele brinca com muita inteligência, mas é um humor cruel. Porque ele não tem muita sensibilidade. Eles não possuem muita sensibilidade. Um resultado disso, o humor deles é negro. É um humor negro, meio cruel. Vou contar um caso de ópio. Um homem, ele tinha um problema de triglicerídeos. Muito altas as taxas dele, triglicérides. Uma vez ele veio na minha clínica, ele estava todo vestido de branco. Tudo era branco. E eu perguntei a ele, por que você está... É muito estranho, né? Geralmente você não usa branco, tudo branco, a não ser que seja um uniforme. Eu perguntei a ele, por que você está usando tudo em você está branco, essa roupa toda é branca? Eu perguntei, por que você está usando essas roupas brancas hoje? E ele disse, eu fui deixar alguém. Ele só falou isso. Então eu pensei, ele foi deixar alguém na estação ou no aeroporto. Tudo bem, alguém estava viajando. E por que você tem que usar o branco para ir ao aeroporto? Ele falou, não, eu tinha que ir lá para me certificar que aquela pessoa não retorne, não volte de novo. Eu falei, mas a pessoa foi embora, talvez ele volte. Eu queria me certificar que aquela pessoa que foi embora não vai voltar mais. Ele falou isso sem nenhuma expressão no rosto e eu continuei sem entender. E aí, de repente, eu percebi, aí ele me falou, a minha sogra morreu e eu levei ela para o crematório e eu vim de lá. É lá que eu estava. E na Índia, quando nós vamos ao crematório ou quando nós vamos ao funeral, nós usamos branco. Veja, então, como foi o humor dele.
Esse homem falou sobre a sua sogra. Ela morreu poucas horas atrás. Ele estava falando disso como se nada tivesse acontecido. Essa é a espirituosidade do ópio, cruel, humor cruel. Não tem sensibilidade. Mas e eles têm esse estado de alternar, né, de coragem e de medo. Eles podem ser muito vivazes ou às vezes podem estar muito apáticos, constipados ou com diarreia. Estão sempre alternando assim, dessa forma. E eles podem ficar podem ficar doentes quando eles recebem notícias ruins ou ficar muito alegres. Cófia, ópio. E novamente, eles também são muito eufóricos, cheios de vida. Eu estou falando só dessa parte da parte da brincadeira e da espirituosidade desses remédios. Iocíamos. So, jesting with lewd remarks and jokes. Eles fazem brincadeiras. Essas brincadeiras é sobre com conotação sexual. E brincadeiras. Eles estão sempre falando sobre sexualidade, brincando com isso. Obscenidades. Como nós chamamos na Índia, se alguém faz alguma brincadeira sexual, são piadas obscenas. A gente coloca esse nome que ele está falando. Eles têm um nome quando eles estão fazendo piadas obscenas. Eles tiram sarro das pessoas. Por exemplo, você vai a uma festa, um Ryosemos chega até você e fala: olha, eu escutei que você é um grande cantor, você canta muito bem. Vai, por favor, cante para nós. E ele sabe que essa pessoa não consegue cantar. E aí ele faz com que ele cante e todo mundo começa a rir. Ele vai incita a pessoa, instiga a pessoa. Ele instiga, fala: vamos lá, tira sua roupa e pula na piscina na frente de todo mundo. Ele gosta de instigar as pessoas. E como eu falei para vocês, ele ri sem razão nenhuma, ri de bobeira. Estão sempre sorrindo, rindo, sem uma razão. E de coisas sérias também. Também são muito loquazes, muito ciumentos. E às vezes possuem um comportamento idiota, estúpido, bobo. Nossa criança era desse jeito? Tinha alguma dessas características? Cannabis indica. Novamente, cheio de vivacidade, alternando com mania, como crocas. Espiritualidade. Aquela risada, a risada do Veratrum é muito alta, né, exultante. É uma risada muito arrogante. Tem muita euforia também. Ele faz você rir, fazendo poemas ou escrevendo coisas que são muito engraçadas. Eles são muito artísticos
Então, eles fazem poemas e versos com alguma poesia engraçada. E eles escrevem coisas engraçadas que fazem as pessoas rirem. E novamente, como Riosimos, eles podem estar rindo constantemente, sem causa, rindo de coisas bobas. Eles têm fantasias, eles fazem fantasias. As crianças imaginam coisas, criam fantasias. Nosso paciente é cannabis? Não. Qual que é a minha rubrica? Estou puxando vocês aí, estou tentando tirar de vocês. E aí, cadê a rubrica? O senhor valorizou muito o choro naquele momento. You gave too much value in this weeping, in that moment of despair. But I was thinking, it's not the crying is not a symptom. This is a demonstration of the despair that the child was passing through. He was desperate to be cured. Claro. This is despair. First of all, I'm talking of right now jesting, you're talking of weeping, okay? Tá, eu estou falando de brincadeira, você está falando de choro, mas eu vou voltar aí no choro. Você concorda com a brincadeira, que essa é uma rubrica? Numa situação de desespero, o que essa criança fez? Qual foi a sua reação? Ele queixou com a sua mãe, ele ficou raivoso, ficou nervoso. Ele poderia ter ficado nervoso, violento, ele podia ter se coçado tanto até sangrar. Ou ele poderia ter quebrado coisas. Por que ele estava chorando? E por que esse choro aumentou de intensidade quando os sintomas estavam aumentando? Eu descrevi, de manhã estava até na cintura, à noite, até o final do dia, estava no corpo inteiro. De repente, a doença aumentou dessa forma. E à medida que a doença foi crescendo, ele foi entrando em desespero. O que ele fez toda a noite? Ele passou a noite inteira chorando, olhando para a sua doença. Você consegue encontrar isso em algum outro lugar da história? Não estou falando de choro. Está em algum outro lugar da história? Volta, pensa na história. Sim, excelente. Mesmo na história, se você observar, você pode observar a sua antecipação. A sua antecipação aumenta durante a noite antes da consulta. I would say that he anticipated a situation that he wouldn't perform this way anymore if he hadn't had the disease. Não poderia mais atuar. Sim, ele antecipou e a sua antecipação era tanto, ficou fora do controle. Por que foi sifilítico? Porque estava fora do controle, muito excessiva. Antecipação é psicose, mas quando ela fica muito excessiva, ela fica, quando é um desespero severo, um choro severo, então passa para sífilis. Mas eu estou pensando aqui que isso que ele podia estar pensando, que ele não ia melhorar mais. Então, se vocês observarem essa parte do choro,
É muito importante aqui, porque essa é a reação dele. Desespero é uma situação desesperadora, tanto para a criança, para os pais, e eu também, como médico. Eu também estava em desespero, se eu vou curar esse garoto ou não. Mas a reação que esse garoto teve, se fosse uma criança de 2 anos chorando, seria normal. Não é? Porque a criança não pode falar, então o que ele pode fazer é reagir chorando. E essa criança poderia ter reagido de uma forma diferente. Então, vamos voltar para a cannabis índica. Qual é o remédio, então? Eu nunca havia pensado nesse remédio que poderia ser usado nesse tipo de situação. E como eu disse para vocês, vocês não me contou a minha rubrica e eu estou prolongando isso. Cófia. Cófia também não é o remédio. A brincadeira do cófia, todos esses são remédios ligados à brincadeira. É um estado de muita euforia, passado da conta. É assim que eles são, sempre. Até mesmo o seu estado normal, eles são muito excitados, muito alegres, cheios de vida. Como o ópio, eles também têm esse transtorno de alegria excessiva. Benevolente, e cannabis índica também fazem poemas que fazem com que as pessoas riem. O cófia também usa isso, fazendo palavras. O que eu estou fazendo aqui é instigando vocês. Eu estou prolongando e instigando vocês a reagirem. Esse é um exemplo clássico do meu tipo de como eu instigo vocês. E o remédio foi? Aethusa cynepium. Aethusa cynepium. Aethusa cynepium. That was also my reaction. Essa também foi a minha reação when I saw this quando eu vi esse remédio. And I could not believe that eu não he could be acreditava que esse era o seu remédio. And the syphilitic rubric was e a rúbrica sifilítica foi choro como à medida que a doença, choro à medida que a doença progride. Choro à medida que a doença progride. Como eu te falei, eu tive que encontrar um remédio que tinha o choro, obviamente, junto com um brincalhão, espirituosidade, antecipação antes de testes. Esses três são psicóticos, brincalhão, espirituosidade, antecipação, e o weeping, o choro, estava fora de controle, era sifilítico, exagerado. And when I saw this representation, I thought 10 times before whether this would work or not. Pensei 10 vezes antes para ver se realmente isso ia funcionar. Eu nunca tinha usado isso para um problema de pele. Nunca tinha usado a Aethusa para um problema de pele. E aí eu estudei o Aethusa, e aí eu gastei 1 hora. Eu te falei que eu fiquei 1 hora com o paciente, certo? 1 hora na frente do paciente, estudando ele. E o que eu percebi sobre o Aethusa, o que eu descobri sobre o Aethusa, foi a questão da inquietação em crianças. É um remédio chamado de
pequena cicuta é o nome da planta. Pequena cicuta, ou em inglês, a salsinha dos tolos. É um remédio para os tolos. Para pessoas brincalhonas e joviais durante o dia e tristes e deprimidas à noite. Mais uma vez, uma antecipação à noite, no entardecer, choro em estado agudo, loquacidade com alegria. O Clark fala sobre isso. E ele se deprime e chora à medida que a noite começa. Ou seja, um sintoma interno real das pessoas, às vezes, não surgem o tempo todo. Esses sintomas surgem numa situação de crise ou numa situação aguda. Nós vemos a Constituição se tornando acentuada e aí você finalmente observa aqueles sintomas. Muitas vezes eu passo um remédio e que ele funciona apenas no estado agudo. Eu consigo descobrir o remédio apenas em estado agudo. No estado crônico, como tudo é suprimido, você não consegue identificar no estado crônico. E o único remédio nesse caso, no choro, à medida que a doença progride, e ele começou a chorar cada vez mais, à medida que a doença progredia. E, como eu disse, é um remédio para os bobos, para os tolos, mas é um remédio que é muito espirituoso e com um humor muito inteligente. Em um paciente, se você perceber sintomas contrastantes, no remédio também, se você encontrar sintomas contrastantes ou estados contrastantes opostos, isso é muito importante para o remédio e para o paciente. Sempre lembrem-se disso. Se vocês tiverem estados contrastantes, é um remédio, tenta identificar isso no paciente. E no miasma psicótico, também há um humor idiótico. Eu conhecia o Aituza como um remédio idiota. Eu nunca conheci o Aituza como uma pessoa espirituosa, inteligente, antes desse caso. Para mim, o Aituza... Eles costumavam dar esse remédio para antecipação antes de exame, certo? Antes de teste, sim. Sim, o Clark escreve sobre isso. Que muitas pessoas que não são capazes de fazer exames, passar testes, eles sempre reprovavam nos testes. Ele deu esse remédio e essas pessoas conseguiram ser aprovadas nesses testes. Então eu conhecia esse remédio apenas para antecipação. Crianças com antecipação antes de um teste ou de um exame. E também para diarreia após o leite, ou seja, intolerância ao leite, intolerância à lactose. No final, quando eu quis passar esse remédio, eu tive que perguntar à mãe dele se ele tem intolerância, se ele sofreu de diarreia na infância. E ela falou sim, ele tinha diarreia na infância. E essa foi a minha confirmação. Foi a pergunta direta para confirmar a prescrição. Porque eu hesitei bastante antes de prescrever esse remédio. Mas vocês podem ver a maravilha que o remédio fez. E também antecipação, nervosismo, alta antecipação de eventos, especialmente exames. Também é um remédio para a fadiga mental em crianças que estudam demais. Quando os pais fazem as crianças estudarem demais e elas acabam com fadiga mental, esse é o remédio que pode ser prescrevido. A apatia também é um remédio para apatia. Quando há uma apatia e uma tendência a chorar cada vez mais. E na questão física, intolerância ao leite, vomitar depois de tomar leite. E uma característica muito peculiar é uma fome após o vômito. A criança bebe leite, vomita o leite e depois está pronta para comer mais.
E a necessidade da Aetusa é o nervosismo. A necessidade sora de Aetusa é nervosismo, antecipação antes de um exame, nervosismo antes de um teste. E também uma necessidade por nutrição devido à intolerância ao leite. Go back. Okay. Aetusa synapium. Aetusa synapium. Eu não acreditei que este remédio tinha tanta inteligência, tanta Jessen, né? Era tão brincalhão e tinha tanta espirituosidade. E o Clark também escreve sobre isso. Os sintomas do remédio são particularmente bem definidos. De fato, a violência é uma das características de sua ação. Então, há um vômito violento, convulsões violentas, dores violentas, delírios violentos. E aí, no caso desse paciente, o que foi violento? O choro violento. Nesse caso, um choro violento e uma agravação violenta. Eu falei que a agravação, eu nunca tinha visto uma agravação desse jeito. Eu vi agravações de sulfuro em diversos casos, mas uma agravação nesse nível, ela foi tão violenta. Por um lado foi violento, por um outro lado há uma sonolência, uma prostração, grande fraqueza no corpo e na mente, ou na mente. Um sintoma bem característico é a incapacidade de pensar ou fixar a atenção. E é isso que o Clark escreve, como Antônio falou. Uma vez, devido aos sintomas, eu dei para um aluno de faculdade que estava se preparando para um exame e foi bem sucedido. Ele queria até desistir dos estudos, mas foi capaz de continuar os estudos e passou muito bem no teste. Ou seja, estudante de faculdade que não conseguia passar nos testes, ele sempre falhava, ele sempre tinha essa antecipação dos exames, e aí ele tomou esse remédio e conseguiu passar nos seus testes com méritos. Ele ia desistir da universidade, mas depois do remédio, ele passou notavelmente. Próximo slide. Como eu te falei, o Gunsey diz que os sintomas mentais peculiares às crianças e também frequentemente nos adultos são grande angústia e choro. Eu li tudo isso e foi aí que eu falei, sim, agora isso está se encaixando bem. 100% similimum. À medida que a doença progride, o paciente se torna cada vez mais cansado na sua disposição e cada vez mais inclinado a chorar. Isso é exatamente o que meu paciente tinha. É peculiar às crianças. Muita angústia, choro. E mais inclinação ao choro à medida que a doença progride. Isso é uma característica muito específica. Eu li isso no computador, de todos os livros que eu vi. Depois da repertorização, quando eu vi a Aetusa, mesmo lendo todos os livros, eu não estava pronto ainda para prescrever esse remédio. Foi um grande choque. Mas isso que é homeopatia. A homeopatia é isso. São sempre novos aprendizados. Esse caso me ensinou tanto. Nunca descarte nenhum remédio.
Por exemplo, para gás, para diarreia, para prisão de ventre, esse. Não é só para diarreia, pode ser para qualquer coisa. Eu dei o Exfomica para uma criança de 6 meses de idade com convulsões hidrocefalôsicas, se eu não me engano, uma criança de 6 meses de idade, um bebê. Hidrocefalia? Sobre do que eu estou falando? Será que isso faz algum sentido? Mas tudo começa com... Não é uma doença. Você não precisa ter um viés, você não precisa ser parcial. Você tem que encontrar a rúbrica central que atravessa todo o caso. No caso aí é brincalhão e espirituosidade. Bom, este aqui é o retrato do Aetusa Sinapia. Tem transtornos causados pela antecipação, a antecipação é psicósica nesse caso, mas isso é apenas um transtorno da antecipação. Antecipação antes de qualquer evento. Na verdade, isso aqui deveria estar nesse lado, na psicose. Antecipação é psicósica. Timidez em aparecer em público, ansiedade, nervosismo. Já na psicose, é uma fadiga mental, prostração, depois de exercício físico, depois de atividade física, crianças com comportamento infantil, comportamento tolo, idiota. E no estado sifílico, angústia, choro exagerado em angústia nas crianças. Choro à medida que a doença progride, choro à noite. Na gravação noturna é sifilítico. Angústia, é isso que apresentou nessa criança. Uma angústia que causou choro. Ele não queixou com a mãe, ele não ficou violento. Tudo que ele fez, ele entrou numa indiferença. Antes dessa gravação, before this recording, nós não tínhamos encontrado um sintoma. Qual o segmento da gravação que foi ascendendo pelo corpo? Before the aggravation, before the aggravation of the case, teria algum outro sintoma? Would there be another symptom, a syphilitic symptom, that could clear out the Aetusa? Não, eu não encontrei. Ele só entrou na sífilis depois da gravação. Antes, então, ele só estava na psicose. Talvez com as rachaduras. É interessante, alguém apontou isso para mim, falou isso para mim, que o seu sintoma físico sifilítico, eu não sei... Nós temos que checar, não sei se ela está aí, checar essa rubrica. Qual foi o sintoma físico sifilítico que apresentou-se nele? As rachaduras, vermelhidão, alguma coisa no geral. Alguém falou para mim no intervalo isso. Offensive transpiration. Perspiration. Muito bem, você falou isso para mim no intervalo. E uma transpiração somente do pé, de um lugar só do corpo. Esse tipo de transpiração somente à noite, uma transpiração somente à noite, ou somente durante o dia, só enquanto chora. Tudo isso é sifilítico.
can you see, Antonio, whether we get perspiration, offensive, foot. Você pode dar uma olhada, Crispim, essa transpiração na sola do pé, vamos ver se isso está sendo coberto. Isso foi falado para mim no intervalo. Eu fiquei feliz com que os sintomas sifilíticos que estavam no paciente antes, no nível gerais, no nível particular, houve rachaduras. Vê se está cobrindo também rachaduras. No quadro desta criança, existe alguma informação que possa dizer se ele é do reino animal, vegetal, mineral? The mineral kingdom or plant kingdom or mineral kingdom? Yes. Okay, very good. Very nice Muito question. boa pergunta. So, now, according to my Bom, de chart, acordo com a minha tabela, where does this child fit in? aonde que essa criança se encaixa? Does he fit in there? Ela se encaixa aí nessa tabela? Very good question. Yes. Essa pergunta é muito boa. I have never thought of it. Eu não havia pensado nisso e eu fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Ela é muito boa. Tenta aí rachaduras. O Antônio olhou, eu sinto muito, não está essa transpiração do pé ofensiva, essa transpiração na sola do pé. Isso não apareceu. Tenta aí rachaduras na pele. Somente 3, né? Essa transpiração na sola do pé. Petroleum, plumbum and silicia. There are Aí only tem 3 remedies. esses 3 remédios: chumbo, sole, offensive. Plumbum, petroleum and silicia. petróleo e silícia. Então é uma rubrica muito pequena. Okay, fine, but if you would Tá, have covered, tudo it would have bem, done. mas se What about cobresse, cracks? estaria lá. E as rachaduras? Yes. No, Rachaduras nos skin pés? cracks. Não, só pode Skin tentar crack. It is there behind the ear also. rachaduras na pele. It is there behind the ears also. Yes, syphilitic. Sim. Something has to Algo, cover. alguma coisa tem que ser coberta no estado sifilítico. I have never used this, Eu or I would have nunca never thought of this remedy usei, for nunca skin disease. pensei nesse remédio para doenças de pele. No. Não. Skin cracks. No, unfortunately. Tá, no. rachaduras no pé, não. So, yes, now complete repertory, as we know, Então it's not agora complete. o repertório não está So we will completo, add nós this sabemos rubric. disso, então We nós can não add it maybe temos for essa cracks and rubrica. for Talvez nós vamos ter que perspiration adicionar essa rubrica. Tem um autor brasileiro. There is a Brazilian já author. falecido, He Dr. is Nilo diseased, Caio. No livro dele, quando ele Dr. fala de Nilo. Aituza, When he ele talks cita about Aituza in as his book, infecções, as amigdalites, he talks about the numerosos infections, linfonodos sore throat, infartados, infarcted pele nodules, vermelha, and que ele a fala da reddish estreptococcine, skin. da estafilococcine, Da Então, staphylococcine. eu gravei isso assim na mente. Toda vez And que I o kept paciente this in muito mind, vermelho, the patient com uma toxemia. extremely Tinha red que with the lembrar. toxemia. E num That dos I seus remember this slides, in one of dá pra your ver slides. linfonodo We can na nuca see desse lymph paciente, nodes um in linfonodo infartado na nuca dele. the neck Só of isso, this jamais patient. pensaria em I Aituza, would mas never depois que o senhor think in falou que Aituza, And but what- after you said what was that, the child suffering from in the past? o que a criança diarreia tinha por leite. no Mumps, passado? chickenpox, measles, and Ela teve sarampo, teve amidalite, there it tudo is. isso aí, ó. So give a big hand. Let's Bom, vamos aplaudir, que agora o We remédio need foi to confirm confirmado. the remedy Nós somewhere. precisamos de confirmar o remédio de alguma forma. Yes, E agora yes, foi because confirmado. as Muito said- bem. as you said, who's this Como doctor? você President disse, of- quem que é esse médico brasileiro? Qual que é o nome dele mesmo? Nilo Kai. Nilo. Nilo Kai. Very good. Nilo Kai, muito and bom. He talks about
Ele falou da vermelhidão, da pele, linfonodos, amidalites. Então, tem uma confirmação desse remédio em algum lugar. Então, nós não precisamos mais de confirmação depois de Clark, mas essa confirmação ainda é muito importante. Próximo slide. Novamente, SORA, inquietação em crianças e amor por animais. Na psicose, muito espirituosos, brincalhões, inteligentes. Tem um humor idiota. Alegria, vivacidade, hilariedade. E na sífilis tem uma disposição para suicídio, de pular de um prédio, pular de uma janela. Talvez se eu não tivesse curado esse garoto, talvez ele pudesse ter tentado alguma coisa dessa forma. Pergunta do reino. The question about the kingdom. Exactly. I don't know. Eu não sei aonde que ele se encaixa. Very frankly, I don't know. Francamente, eu não sei. Eu vou pensar sobre isso hoje. Eu vou pensar. É claro que sempre existe, como existem exceções para toda a regra, talvez esse seja um remédio que vem de uma exceção. Porque se durante a minha infância, as emoções, as reações, diligência, a sensibilidade, é isso que eu cobri na minha criança. Você me deu uma ideia muito boa, que na minha criança eu preciso de adicionar inteligência do reino animal, mineral e vegetal. Você me deu uma ideia muito boa, talvez da próxima vez eu possa falar mais sobre isso. Então, resumindo, hoje nós falamos sobre o reino animal, das reações, quais são os sintomas, a malícia, dissimulação, ciúme, loquacidade, briguentos, nervosos, violentos. E, finalmente, nós falamos sobre os remédios brincalhões, as brincadeiras de lácteos, ópio, cannabis, cófia, riociamos e, finalmente, a etusa. E com essas palavras, eu termino a minha palestra e eu espero que eu possa compartilhar muitas informações com vocês que vão ser muito úteis na sua prática. Muito obrigada.